Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu quero que você dê bastante atenção nesse versículo 13 aí. Para que toda a armadura? Paulo deixa claro, antes de descrever a armadura, ele fala já para que serve toda a armadura. Ele fala, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar? Pai querido e amado, nós estamos na Tua presença aqui reunidos, crendo que o Senhor tem grande interesse de nos ministrar nesta noite, e pedimos que por misericórdia não haja nenhum impedimento para que a Tua palavra adentre em nossos corações e nos ajude a frutificar na Tua vontade. Fale conosco, Senhor, nos ilumine, nos faça entender a Tua vontade, o Teu querer. Abençoe o Teu povo com entendimento, com graça, com unção, com sabedoria nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos, essa série, Espiritualidade Saudável, ela brotou no meu coração depois de notar que muitos irmãos estavam sofrendo, e alguns sofrendo muito, por causa da ignorância, por não entender bem a palavra de Deus, por não saber lidar com a sua espiritualidade de maneira saudável, equilibrada. E nós falamos na primeira mensagem, Jesus versus ansiedade, sobre como o Evangelho vem para nos tirar das garras deste mundo ansioso, deste mundo acelerado. Falamos na segunda mensagem, que é o equilíbrio versus as percepções espirituais, como a gente lidar com esses dons espirituais de profecia, de sonho, de visão, de uma maneira bíblica e equilibrada, para não deixar a pessoa louca, literalmente falando, é o que nós temos visto acontecer, pessoa desequilibrada, uma pessoa que vive uma vida coerente, uma vida, equilibrada no Senhor, e falamos sobre isso também. Vamos falar na semana que vem, que é a mensagem mais contundente. Vamos dar as características de uma fé saudável e as características de uma fé doentia. Mas eu gostaria, e hoje nós vamos tratar sobre essa questão do reino das trevas e da verdadeira batalha espiritual. Porque é uma coisa também que tem muitos irmãos confundidos com isso, muitos irmãos confusos, perturbados, e às vezes sofrendo por não entender qual seja a verdade da palavra de Deus acerca do reino das trevas. A primeira coisa que nós temos que entender, queridos,
antes de a gente adentrar nos conceitos bíblicos acerca do reino espiritual, do reino das trevas, de nossa postura diante desse reino, é um princípio que o cristão tem, que a igreja que é cristã em essência tem, a igreja que acredita na inspiração das Escrituras Sagradas, que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática, que é o nosso caso, isso está no nosso corpo doutrinário. A Bíblia é inspirada por Deus, nós temos ela como nossa autoridade máxima no assunto que diz respeito à fé. A Bíblia para a gente é mais do que a Constituição Federal é para a nação. Ela é mais do que isso, ela é mais do que a Carta Magna. Nós nos submetemos à Bíblia, nós cremos que dela vem tudo. Então, entendendo isso, há um princípio teológico, há um princípio doutrinário que se chama suficiência das Escrituras. Quem gosta de anotar, anote isso que vai ser bom para você. Suficiência das Escrituras. A Bíblia não só é inspirada, não só é a palavra de Deus, como ela é suficiente. Como assim, pastor? Tudo que eu preciso saber acerca do reino de Deus está na Bíblia. Tudo que Deus quer que eu entenda, eu posso entender através da Bíblia. Ou seja, tudo que diz respeito ao mundo espiritual, à vida com Deus, eu posso entender através da Bíblia. A Bíblia não é exaustiva. Tem coisas que eu não vou entender, tem coisas que eu não vou compreender. O próprio Davi diz no Salmo 139, versículo 6, ele fala assim, ele pensando na onisciência e na onipresença de Deus, ele fala assim: tal ciência, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, de maneira que eu não consigo alcançar. Então tem coisas acerca de Deus, acerca do mundo espiritual, da vida eterna e do reino das trevas, que eu não vou entender. Mas se Deus quisesse que eu entendesse o que Ele quer que eu entenda, está na Bíblia. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15 em diante. Paulo falando com Timóteo, que é um discípulo seu e que é um pastor, ele fala assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e atenção, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a Escritura permite que eu seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, com a Escritura, eu não preciso de nada mais, de nenhum outro livro, de nenhuma outra fonte, para ser perfeitamente instruído de acordo com a vontade de Deus. O Salmo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Como quem diz assim, a lei do Senhor, ela é completa, ela é suficiente. E por que, se tratando de reino das trevas, de batalha espiritual, a suficiência das Escrituras é um conceito tão importante? Porque nós vemos muitas pessoas criarem as suas teologias acerca do mundo espiritual e do reino das trevas, não baseado na Bíblia, mas baseado em livros e em experiências pessoais de outras pessoas.
É muito comum você começar a conversar sobre batalha espiritual, sobre o reino das trevas, e alguém falar assim: você ouviu o que fulana escreveu? Você viu o livro de ciclano? Rapaz, ele conta lá que ele teve um envolvimento profundo com as trevas, e que existe um demônio tal que possui assim, um demônio X que faz isso. E fulana foi esposa de Satanás. Eu não sei como ela conseguiu esse cargo, mas há quem escreva isso por aí, né? Ela foi esposa de Satanás, ela ficou casada com o diabo, e ela viveu tal coisa, e fulano de tal fez isso e aconteceu. Gente, eu tenho que pegar tudo isso e passar no crivo das Escrituras. Eu não posso pegar as experiências pessoais e tentar encaixar a Bíblia, interpretar a Bíblia à luz das experiências pessoais de fulano ou de ciclano. Ao contrário, eu tenho que interpretar as experiências pessoais de fulano ou de ciclano, ainda que estejam em livros, a partir da Escritura. Porque nós temos um conceito que é um pouco bobo, gente, que é pensar que qualquer coisa que vire livro é confiável. Qualquer coisa, a partir do momento que vira literatura, ganha um status de infalível. Não é, gente. Tem muito livro que fala bobagem, besteira. Nesses livros mesmo de pessoas que foram e aconteceram no reino das trevas, no satanismo, teve um que ficou famoso. Eu vou dizer o nome porque é a minha função como pastor cuidar bem de vocês, né? Então não é falta de ética isso, porque eu tenho que expor para vocês saberem o que se trata, né? Aí tem aquela coleção chamada Filho do Fogo. Não sei quem já teve contato com isso, né? Eu já li essa coleção. Tem coisas realmente que são interessantes. Você percebeu quanto a história ela tem uma linha fantasiosa? Você percebeu que o autor, ele diz no livro que ele participou de assassinatos de pessoas? E se ele realmente se converteu, ele tem que ir à justiça e se entregar, e dizer: olha, eu matei pessoas, eu me converti, eu estou arrependido e quero pagar a pena. Se você notar, num cantinho lá do livro, ele fala assim, ó, a história, se não me engano, ele fala assim, é uma ficção, algo assim, ele se exime. Por quê? Porque se aquilo cai na mão da polícia, e a polícia quer investigar, ele diz: opa, isso aí é os crentes fanáticos. Eu não, eu botei aqui, ó, que a história é uma ficção. Só que aí o irmão, né, imaturo, ele pega aquilo e faz daquilo a sua verdade de vida e fica impressionado com aquilo. Mas se aquele irmão, o Daniel, né, Daniel Mastral, se ele diz nos livros dele que ele matou pessoas, tem até um que, se eu não me engano, perdoe se eu estiver errado, tem anos que eu li esse livro, que ele fala que ele comeu uma criança, né? Que ele possesso comeu um bebê sacrificado. Se ele fez isso, então o irmão Daniel tem que procurar as autoridades, tem que denunciar esse grupo que faz essas coisas, e se não for denunciar, que ao menos ele se entregue e diga: olha, eu assassinei, eu participei de assassinato, eu quero pagar o preço, eu quero me corrigir diante da justiça. Então, querido, cuidado, porque tem muita fantasia, tem muita coisa que é ensinada nesses livros que contraria uma palavra. Mas pastor, é algo muito forte, casou com a minha vida, casou com a minha experiência. Eu não quero desqualificar a sua experiência, querido. Mas o que eu quero dizer é que a sua experiência tem que estar submetida à palavra. E não a palavra tem que convergir para a nossa experiência, senão vira uma bagunça. Senão cada um faz uma teologia, faz uma fé particular. Mas existe uma só fé. A fé que é ensinada por Jesus. Paulo chega a dizer assim: se eu, ou um anjo, se nós mesmos, ou até um anjo, vim ensinar outro evangelho, que seja maldito. É o que Paulo nos diz. Olha o que Pedro vai nos dizer em 2 Pedro 2, versículo 20. 2 Pedro 2, versículo 20, ele fala assim:
sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo Pedro está dizendo aqui, ó, ninguém pode fazer a sua interpretação particular e sair por aí ensinando. Tem que haver uma coerência, uma coesão com todo o ensino de Jesus e o ensino que a igreja na sua história tem desenvolvido. E não que a igreja não falhe, ela falha, mas ela tem que buscar algo coeso, algo que vai crescendo e amadurecendo. Amém, gente? Então, dito isso, posto esse fundamento de que a Escritura é suficiente para a gente entender o que nós precisamos entender, e o que não está na Escritura, Deus não quer que a gente entenda, porque se Ele quisesse, como Paulo disse, estava aqui, porque a Escritura ela é suficiente para o homem ser perfeitamente instruído. Vamos então agora para outros pontos. O segundo ponto que eu quero tratar com você é sobre um conceito que muitos crentes têm e que vem de filosofias que não são cristãs, e infelizmente adentraram um pouco na igreja. São os conceitos que giram em torno do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Um homem, um filósofo chamado Maniqueu, se eu não me engano, no século XIII, ele começou... Século XIII, eu esqueci, mas é um filósofo cristão. Ele começou a ensinar uma doutrina onde Deus e Satanás eram forças praticamente equivalentes. É aquela doutrina da polarização do bem e do mal. É um reino das trevas lutando contra o reino da luz, e sabe aquela batalha, sabe que sai faísca, o negócio é travado, é 1-1, até os 45 do segundo tempo, e na prorrogação Deus manda Jesus, ele faz um gol de cabeça na área e ganha de 2-1. Sabe, o negócio é travado, é muita... No finalzinho, o reino de Deus sai vitorioso. Mas quase que não ganha, porque o negócio assim é travado, sabe? São dois reinos que se enfrentam, o diabão lá poderoso no reino dele, Jesus aqui lutando. Gente, isso não é bíblico. Nós temos que entender que entre Deus e Satanás há um abismo gigantesco. Deus é o Criador, Satanás é apenas uma criatura. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Satanás não tem nenhum desses atributos. Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer. Satanás não. Satanás, para agir, sobretudo no que diz respeito à vida dos crentes, ele precisa da autorização de Deus. Ele não faz nada sem o Senhor bater o carimbo e autorizar antes. Satanás, na verdade, cumpre uma função no plano de Deus. E não é esse arquirrival de Deus, de jeito nenhum. Se você... Eu não estou dizendo que eles são amigos, são inimigos. Satanás, ele é mau, ele tem poder maligno, mas ele não é o arquirrival do Senhor. Na verdade, ele é mais o nosso inimigo. Eu vou falar sobre isso aqui agora. Vamos lá. Lembre de Jó. Em Jó capítulo 1, Satanás aparece dentre os filhos de Deus. Aí nós interpretamos que são anjos, que estão se apresentando diante do Senhor. Satanás vai lá e aparece lá. Ele não vai lá e arromba a porta da sala do trono de Deus, diz, ninguém me segura, eu vou entrar aqui, eu vou confrontar ele. Não, ele vai lá, ó, pega a filinha lá, entre os filhos de Deus, como que fala assim, Senhor, Satanás está aí. Ah, deixa ele entrar. Ele se apresenta, Deus, tranquilo, pergunta a ele, estava onde? De onde vem Satanás? Eu estava rodeando a terra. Olha que não tem essa dramaticidade, não tem isso não. Deus, daqui e de lá, estava onde? Rodeando a terra.
passeando por ela. É Deus quem provoca. Você viu meu servo Jó, rapaz? Homem fiel, homem temente, homem íntegro. Se desvia de você, se desvia do mal, não quer conta contigo. Satanás com raiva, mas também você abençoa, o Senhor abençoa tanto ele, o Senhor prospera tanto ele. Assim é fácil. Quero ver se o Senhor tirar os bens dele. Ele na mesma hora blasfema na tua face. Deus disse, é? Então vá. Tire tudo que ele tem, só não toque nele. Gente, na medida que Deus deu, Satanás agiu, nem um ponto a mais. Tirou tudo que Jó tinha, mas não ousou tocar num fio de cabelo de Jó, porque ele não vai aonde Deus não permite que ele vá. Ele não faz o que Deus não permite que ele faça. Jó, conhecemos a história, ele não blasfema, ao contrário, ele sem nada, ele diz, nasci nu, morro nu, ou seja, nasci sem nada, eu morro sem nada, foi Deus quem me deu, ele levou, e ele adora o Senhor. Satanás com raiva, volta ao céu de novo, mais uma vez Deus o recebe, e pergunta, viu lá, Satanás, meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, não quer conta com você, mesmo você tendo tirado o que ele tinha. Está vendo aí? Satanás disse, mas também o Senhor não deixou tocar nele. Toca na carne do homem, não tem esse que não blasfeme. Se eu tocar nele, ele larga na hora. Eu disse, tudo bem, toque nele, mas não mate. Satanás trouxe a pior doença que ele poderia trazer. Se você estudar a doença de Jó, ela parece assim, um tipo de câncer de pele com lepra. É uma coisa assim que porque ia cair nos pedaços da pele muito rápido. E Jó nessa condição não blasfema, mas também Satanás não ousa passar a linha da vida e tirar a vida de Jó. Porque até onde Deus mandou, ele foi. Ele é totalmente submisso a Deus. Satanás obedece mais a Deus do que muita gente. Em Lucas capítulo de número 22, Jesus chama Simão, Pedro. No versículo 31 ele fala assim, Simão, Simão, Satanás vos pediu, vos rogou. Ele não foi lá exigir, ele pediu a vocês para vos apertar, peneirar como trigo, provar, porque esta é uma função do diabo na Bíblia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É uma função dele apertar, provar, tentar, sacudir, e Deus deixa que ele faça isso. Pediu para fazer isso com vocês. Eu, porém, Pedro, roguei por ti, porque você não está pronto para isso ainda. Eu roguei por ti. Ou seja, Satanás foi lá e pediu, Jesus interferiu e disse, Pai, Pedro, não quero que dê não, porque não está pronto ainda. Ou seja, Satanás não faz o que ele bem quer. Ele faz na medida do que Deus permite. Satanás não está lá num reino zombando de Deus e atacando Deus, nada disso. Ele morre de medo de Deus. Em Tiago 2,19, Tiago fala assim, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios creem em Deus e se estremecem de pavor diante de Deus. Não é brincadeira? Isso está bem claro em Marcos capítulo 5, versículo 7. Quando Jesus está chegando diante daquele endemoniado gadareno, olha o que o demônio grita. Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Não me atormentes. Por Deus. Olha para quem ele apela, por Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do teu Pai, pela bondade de Deus, Jesus, não me atormentes. Isso é um demônio suplicando. Olha que não há essa figura desse demônio que encara Jesus, que encara Deus. Isso não existe. Eles morrem de medo de Deus. Romanos 8:38 fala assim, que nem
anjo, nem principado, nem poder algum pode separar o crente do amor de Deus. Ah, pastor, o diabo, ele quer me arrastar, ele quer. Vou te mostrar como ele faz isso. Ele não vai na força lá e toma você da mão de Deus, ele te arrebata da mão. Não é assim que funciona. Ninguém, se estivermos na mão de Jesus, ele fala, na minha mão ninguém arrebata. Ninguém toma. O diabo não pode tomar assim. O diabo não pode tocar no crente quando ele quer, fazer o que ele quer, não pode. 1 João 4,4 fala, filhinhos, sois de Deus, e os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, se você está cheio de Deus, o diabo tem medo de você também, porque ele não vai querer encostar em quem está cheio de Deus. João fala em outro lugar, quem é nascido de Deus e não anda na prática do pecado, o diabo não lhe toca. Ele não toca. Pastor, mas você já ouviu falar que teve uma batalha no céu e tal? Sim, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, descreve uma batalha que houve no céu. Mas não fala que Deus enfrentou Satanás, não. Fala que o arcanjo Miguel expulsou Satanás do céu com os seus anjos. A gente entende que isso foi no passado. Há quem pense que isso é futuro. É uma discussão teológica que eu não quero entrar agora. Mas Satanás, de fato, é o nosso adversário. Ele não é o inimigo, o arquirrival de Deus. Ele não dá testa com Deus, porque ele não é louco. Ele não tem poder para isso. Ele quer ferir, Deus quer, mas como? Destruindo a minha e a sua vida. É assim que ele diz, é assim que ele toca em Deus. E pastor, então qual é a função dele? O que ele de fato faz? Se ele não é esse poderosão que faz o que ele quer, o que ele faz? Ele tem poder. Mas o poder dele está concentrado em fazer uma coisa principal. Isso no que diz respeito à vida do crente. Na vida daquele que não está debaixo da sombra do onipotente, ele faz mais, né? Ele reina de maneira mais ampla. Mas a vida do crente, ele usa toda a força e inteligência dele para fazer uma coisa. O quê? Nos fazer pecar. Essa é a grande ação de Satanás contra o crente. Nos fazer pecar. Há quem pense que o diabo está preocupado em amaldiçoar a água que a gente vai beber. Está preocupado em fazer virar o carro na estrada. O diabo está preocupado em amaldiçoar um objeto que vai entrar na sua casa e aquele objeto vai destruir a sua família. O diabo está preocupado em colocar uma mensagem subliminar no refrigerante e que você vai beber. Não, gente. O diabo vai, sei lá, vai usar uma pessoa no seu trabalho que vai lançar uma praga, uma maldição, uma macumba em você e você. Não, gente. O que o diabo vai lutar para fazer contra você não é nada disso. É simplesmente nos fazer pecar, porque ele sabe que só pecando ele consegue destruir a nossa vida. Só afastado de Deus pelo pecado que ele consegue atingir nossa vida. Você lembra do conselho de Balaão? Balaão tentou amaldiçoar Israel e não conseguia amaldiçoar. Então ele chamou o rei que o contratou para amaldiçoar Israel, disse, olha, eu não consigo amaldiçoar porque eles estão com o Senhor. E não dá para amaldiçoar quem Deus está abençoando. Porém, eu tenho uma estratégia. Arrume umas mulheres bonitas, as façam dançar no meio de Israel, seduzir os israelitas. Quando eles se deitarem com essas mulheres, elas vão atrair eles para a idolatria. E aí sim Deus pega eles. Ou seja, o próprio Deus, quando eles estiverem em pecado, vai pesar a mão neles. Então é isso que o diabo faz. Primeiro tenta, e depois de tentar, ele vai pelejar uma condenação, porque ele é tentador e também é acusador. Vamos ver isso? Em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou foi o Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Deus respeita essa função do diabo.
Essa função dele de tentar, Deus permite, porque é uma maneira de provar os homens. E Jesus tinha que ser provado. E o próprio Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, para lá ser tentado por Satanás. No capítulo 4, versículo 3, está bem claro, fala assim: e chegando a ele o tentador, disse, ou seja, qual é a função dele? Tentar. Essa é a função dele, é nos fazer tropeçar. Em 1 Pedro, por isso que tantas vezes os apóstolos de Jesus nos falam sobre o quê? Sobre vigilância. Porque essa é uma grande arma da batalha espiritual. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É o que? O vigiar. A gente está muito preocupado às vezes com as técnicas de batalha espiritual, com ungir não sei o quê, declarar não sei o quê, dar o pulo da vitória, fazer isso, fazer aquilo, repreender tal coisa. Mas gente, a grande batalha é a vigilância. Olha o que Pedro diz. 1 Pedro 5,8. Primeira carta de Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é isso que ele faz. É ficar nos rodeando, esperando uma brecha para nos seduzir, nos afastar de Deus, e aí sim, longe de Deus, destruir as nossas almas. Mas até, gente, para tentar, o diabo é limitado. Até para tentar, Deus bota uma vara de medir, diz: diabo, até aqui você pode ir. Daqui em diante você não pode ir mais. Está em 1 Coríntios 10, 13. Olha o que diz aí. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, o diabo pode tentar você até um limite, e é o limite da sua resistência. Quer me ajudar a pregar? Diga ao seu irmão assim, toda tentação vem no limite do que você pode suportar. Por isso que a gente não tem essa desculpa. Quando a gente peca, Senhor, eu não aguentei, foi muita tentação, mas Deus, quando Ele permitiu, Ele sabia que você podia suportar. E mais, Ele fala assim, com a tentação dará também um escape. Quantas vezes estávamos prestes a pecar e veio uma oportunidade de correr daquela situação? Não acontece com a gente? Acontece, é Deus dando uma saída, uma maneira de você fugir daquilo. Cabe a gente aproveitar isso, né? E como eu disse, além de tentador, a função dele também é de acusador. Uma vez que ele conseguiu que você pecasse, aí ele vai para diante de Deus pedir uma condenação. Condene ele. Olha o que ele fez. E é assim que ele trabalha. E o bicho é trabalhador, gente. Isso ninguém pode falar dele. Preguiçoso ele não é. Tá, olha aí, Apocalipse 12:10. Diz assim, que ele acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Todo dia, de dia e de noite. De dia e de noite. Trabalhador, bicho é. Então ele fica lá, acusando. E por isso que João ensina o que em João 2:1? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, corra para o escritório de Doutor Jesus, porque você tem um advogado no céu, que vai advogar. É o diabo acusando, ele, não, pai, não condena não. Não, pai, eu morri por ele. Pai, estende a tua misericórdia, porque o meu sangue está sobre ele. Ele se arrependeu, ele confessou, pai. Estende a tua misericórdia sobre ele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para conceder junto ao Pai perdão por nossos pecados e purificação de toda injustiça. Então essa é a dinâmica, gente. Quer ver uma coisa interessante? Paulo escreve a Tito, em Tito capítulo 2, e no versículo 7 ele fala assim, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção.
eu quero quebrar um parênteses no tema para mostrar como Paulo sempre se preocupava de que a doutrina fosse saudável. Tito também é pastor, é outro discípulo dele como Timóteo. Ele fala assim, Tito, você for ensinar na sua doutrina, não se corrompa. Ensine uma doutrina coerente, saudável. Mostre incorrupção na doutrina. Aí ele fala gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Ou seja, Tito, ande na linha para o diabo, quando abrir seu arquivo no céu, fica assim, é Tito. Deus diga, tá vendo aí? Fale de Tito agora. É Tito, se que ele fica envergonhado, amém? Ô pastor, já pequei tanto, acho que o diabo não tem muito o que falar de mim. Gente, o que passou, passou no sangue de Jesus. Que a partir de hoje, ou a partir do seu novo nascimento, quando o diabo se apresentar diante de Deus, quando o seu nome for citado, e é citado, não se engane não, ele fique com vergonha que não tem o que falar de você, que ele não tem o que falar de nós, porque essa é a função dele. Então, gente, entendendo isso, nós já entendemos qual é a essência da batalha espiritual. É o diabo tentando nos fazer pecar para depois acusar e nós resistindo ao pecado. Essa é a essência, não tem mistério. Não tem muito a repreender, muito ungir, muito pular, muito amarrar, muito cancelar, muito quebrar. Não tem, gente. Isso não é bíblico. A essência é essa. Tá bom? Vamos lá. Efésios capítulo 6, foi o texto que nós lemos, né? Da armadura de Deus. Aí muita gente quando pensa na armadura de Deus, vem logo na mente dele, pronto, a armadura de Deus. Então deve ser um negócio muito poderoso. Rapaz, deve ser assim, o escudo do poder, o sapato, né, do fogo, né? Rapaz, é o capacete da unção, né? É a couraça do mistério profundo. Não, gente. Olha aí, são atributos de caráter. Como Paulo diz, a armadura, versículo 13, a armadura para você resistir. Você não cair no pecado. O que é armadura? É justiça, é verdade, é preparação no evangelho. O que é isso? É não ser leigo, não ser menino no evangelho, mas estar preparado pelo evangelho. E é tudo arma de defesa, viu? É tudo arma de defesa. Escudo, capacete, couraça, o quê? Justiça, da verdade, da fé. Mas, pastor, tem uma arma de ataque. Tem aí a espada do Espírito. Tá vendo aí que tem um mistério? Tá vendo aí que aí tá vendo que aqueles irmãos estão certos? Que eles pegam e corta tudo? Não, vamos ver aqui com a espada do Espírito, se essa... Vamos ver aqui. Não, eu não sou... Quer fazer a espadinha de fogo? Faça, amém. Faça. Mas não quer dizer que essa é que está derrotando o diabo, porque não está. Se tiver uma espada de fogo lá, mas não tiver com a vida no altar, se tiver com brecha pecando, a gente vai ser... Eu acho engraçado às vezes, gente, porque tem gente que acha que vai ganhar... Aí faz um culto, sabe, faz um negócio, pisa na cabeça do diabo, pisa. Eu acho que o diabo fica olhando naquela e dizendo, mas que pisa na minha cabeça o quê, pai? Estão se cansando aí, se iludindo. Né? Que pisa em cabeça de diabo? Paulo diz que um dia o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, mas esse dia não chegou ainda. Na vitória final da igreja não chegou ainda. Jesus sim já deu uma pancada nele muito forte. Mas a gente ainda vai vencer, né? Vai vencer a vitória final lá na frente. Não é um pregador ou alguém, um animador de auditório ficar mandando você. Porque às vezes é tão engraçado isso que às vezes é um show gospel, é um pagodão gospel, e o cara tá mandando pisar na cabeça do diabo. E o pessoal tá brincando disso. Acho que o diabo ri muito quando ele vê isso. A Satanás dele ri muito quando ele vê isso. Porque não tem ninguém pisando em cabeça de diabo nenhuma nisso. Né? Então, qual é a espada do Espírito, gente? Está aqui, ó. A palavra
de Deus. Versículo 17. Essa é a espada do Espírito. Para você dar uma espadada no diabo, não é não. É você conhecer a palavra, guardá-la no teu coração, e na hora da tentação você saca a espada, escapa do pecado. Foi o que Jesus fez 3 vezes no deserto. O que ele fazia com o diabo? O diabo propunha, ele respondia o quê? Sacava a espada. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Como Davi disse, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a espada, é você usar a palavra para se defender e trazer a sua consciência à verdade e não pecar. Me adora aqui, Jesus, rapidinho. Está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Não vou pecar. Você entende? Transforma a pedra em pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Essa é a espada do Espírito. Tiago 4:7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Gente, olha que o tempo todo o ensino é resistir à tentação. Não é dar murro no diabo, dar soco no diabo. Porque eu já vi tanta coisa, gente. Culto que o pastor manda, deu um murro no diabo, deu um chute no diabo, deu um tapa no diabo, Não existe isso, gente. Hoje tem irmão que dá metralha ao diabo. Isso não existe, gente. Pode até enfim, eu quero respeitar a fé de cada um. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Você nunca vai encontrar Paulo, Pedro, Tiago, João Jesus metralhando no diabo, dando um tapa no diabo. Não tem isso. Tem resistir. E ele fugirá de vós. Por quê? Porque você resiste, Deus diz, pronto, basta. Ele resistiu, agora vai, Satanás. E assim acabou? Jesus, na terceira provocação do diabo, ele resistiu e disse o que a ele? Agora vai, Satanás. E ele fugiu. Quando você resiste, ele foge. Amém? Quer ver uma coisa que é batalha espiritual? Muita gente não... Eu até brinquei com isso aqui quando eu preguei de manhã. Porque tudo que nos fizer ficar mais fortes contra o pecado é batalha espiritual. Essa é a essência da batalha espiritual. Tudo que me ajudar a vigiar é batalha espiritual. Por exemplo, se eu estou pecando por causa da internet e eu corto a internet, isso é batalha espiritual. Aí a gente faz, não. Está pecando por causa do computador, né? Unge o computador. Pode ungir, unge, declare, expulse o demônio que está nesse tablet. Irmão, não vai adiantar. Se você expulsar o demônio, repreender e continuar vendo a pornografia, vai dar no mesmo. Não é isso que é batalha espiritual. Pelo contrário, é você fazer coisas que te levem para longe da tentação. Por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios 7, versículo 5, que o casal não deve ficar muito tempo em abstinência sexual, a não ser que os dois concordem, mútuo consentimento, para se dedicar à oração por curto espaço de tempo. Aí ele fala assim, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, você ter uma boa vida sexual é uma batalha espiritual. O casal que namora direitinho, constantemente, está bem batalhando espiritualmente. Está vendo? Porque está vigiando. Está aí uma boa forma de você falar. Está vendo, maridão? Falar com sua esposa. Se ela for mais assim do fogo, melhor ainda, pentecostal. Olha, irmão, minha filha, hoje à noite vai ter batalha espiritual. Ela vai se animar logo. Né? Está vendo? Então isso é batalha espiritual. É fechar as brechas. É se proteger do pecado. Isso é batalha espiritual. Amém, gente?
Pastor, e se o diabo já estiver atuando na minha vida por uma brecha que eu dei? Como eu disse, você tem que se humilhar, se arrepender, confessar o pecado, se lavar, se desviar do caminho mau. Porque há quem queira, gente, fazer o seguinte, ó. Ele não conserta o que está errado e começa a repreender, a profetizar, a ungir, a fazer, a acontecer, mas nada vai mudar. É o que a gente fala muito, que é a questão da libertação do quebra-quebra e sai-sai, e a libertação da limpeza. Olha qual é a diferença. A libertação do quebra-quebra e sai-sai, a pessoa não muda de vida, ela não tira o lixo que atrai as baratas e os ratos, e fica matando barata, batendo baigon, matando barata, mas ela não tira o lixo. Então sempre vai ter barata, sempre vai ter rato. Mas a libertação da limpeza, ela tira o lixo. E quando ela tira o lixo, não tem mais barata, não tem mais rato na vida dela. Então não adianta eu ficar, sai, eu te repreendo, sai da minha casa, sai da minha vida, do meu escritório, do meu carro. Não, se você continua com lixo na sua vida. Você entende? Em Zacarias tem um texto que eu gosto muito, que tem um sacerdote chamado Josué, sendo acusado pelo diabo. Deus então manda trocar as vestes dele por uma veste limpa e repreende o diabo. Ou seja, quando a minha vida estiver limpa, o diabo não tem mais o que fazer comigo, meu amado. Mas pastor, não, se você não ungir tal coisa, tem que ungir a porta, tem que ungir não sei o quê, tem que fazer... Não, gente, se eu estiver em santidade, ainda que eu não unja nada, ainda que eu não... o diabo não vai tocar na minha vida. Não vai. Porque está na palavra. Queridos, para a gente começar a terminar aqui, lembre que em Mateus 12, versículo 45, aumenta um pouquinho o meu retorno aqui, estou ficando rouco, só um pouquinho esse retorno. Em Mateus 12, 45, Jesus fala que os demônios, eles vêm e entram em casas vazias. Casas que estão cheias de Deus, eles vão entrar, gente? Não. Então, esse negócio de ficar toda hora expulsando o demônio da sua casa, da sua sala, do seu quarto, isso não é bíblico. Da sua vida, sai. Eu vejo gente vai fazer assim, ó, sai demônio. Sai demônio da minha vida. Peraí, como é que você está endemoniado e está se auto-exorcizando? Que autoridade você tem para mandar o seu... Gente, é uma loucura. Mas há quem faça isso e até ensine. Bote a mão na sua cabeça. Unja com não sei o quê. Bote um sal não sei aonde. Diga, sai, Satanás. Vamos lá, outra coisa importante aqui. Tudo de ruim que acontece na minha vida vem do diabo? Não, gente. Tem gente que tudo que... Ele está andando aqui, ó. Aí tropeçou aqui. Satanás, infeliz. Você quer me derrubar, né? Ah, tô ligado em você. Deus mandou o anjo aqui e me deu livramento. Aí ele está dirigindo, o cara deu uma fechada nele. Satanás, quer amassar meu carro, né? Aí ele abaixa o vidro. Pai, barbeiro, filho da mãe. Xinga o cara todo. Satanás não me pegou não, meu carro tá bonzinho. Pegou sim. Se o diabo queria fazer alguma coisa com ele, era irritá-lo para ele pecar. Ele pecou. Mas ele acha que o diabo quer bater no carro dele. Irmão, o diabo não está nem... Gente, o diabo não quer seu carro, ele não quer sua casa, ele não quer seu dinheiro. O diabo não tem dinheiro a rodo, gente. Se ele quer tocar uma coisa sua, é só para te fazer pecar, mais nada. Não é engraçado isso. Lá em Deuteronômio 28, diz que quem não obedece a Deus sofre um monte de castigo. E Deus fala, sou eu que vou fazer.
Vai amaldiçoar a tua casa, teus animais, tua fazenda, teu gado, teus filhos. Você, quando entrar vai ser maldito, quando sair vai ser maldito. Tem diabo, não sou eu. Ou seja, tem horas que é o próprio Deus que faz. Não é o diabo, não. O castigo, sobretudo no crente, ele vem da mão de Deus. Olha o que diz em Números 32, 23, fala assim, ó. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado há de vos achar. Olha que coisa forte. Você peca, lá na frente, o teu pecado vai te achar. E se a gente ficar colocando toda a culpa no diabo, qual é o problema disso? A gente nunca reconhece o nosso pecado, a gente nunca se arrepende, a gente nunca deixa o pecado e fica querendo expulsar o diabo para resolver o problema, quando a resolução era a conversão, era o arrependimento. O que é que Deus ensina a Salomão em 2 Crônicas 7,14? Salomão, se o povo pecar, eu vou castigar, vou fechar os céus, eles vão sofrer. Mas se o meu povo, o povo que diz que é meu, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e pisar na cabeça do diabo com o pé direito 2 vezes, e com o pé esquerdo 3 vezes, não é assim? E amarrar o diabo ungindo as portas da sua casa, não é assim? E der um grito dizendo, sai Satanás, 7 vezes de manhã aos domingos e no sábado 4 vezes, é assim? Não, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o pecado, que é o problema da maldição, é o problema do castigo, e vou sarar a sua terra. É só isso. Lamentações 3:39 diz, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Pare de ficar dando toda a glória para Satanás. É Satanás. Satanás, ele só pode agir em cima do seu pecado. Em vez de ficar repreendendo o demônio, vamos nos converter, vamos mudar, que aí não tem demônio que fique em nossa vida. E é Deus que nos castiga muitas vezes. Hebreus 12:6. Deus corrige todo o que ama e açoita, dá uma surra em todo o que recebe por filho. Gente, para a gente começar a terminar aqui, pergunta: crente fica possesso? E aí? O que é que vocês acham? Pode responder. Quem acha que sim, levanta a mão. Crente fica possesso? Quem acha que sim, levanta a mão. Pronto. Quem acha que não, levanta a mão. E quem não acha uma coisa nem outra? Quem acha que mais ou menos, levanta. Porque um pingo levantou a mão por sim, um pingo por não, a maioria, eu não sei qual a alternativa que escolheu. Votou em branco, né? Votou em branco. Indecisos. Vamos lá, gente, ó. Crente aqui, eu não estou falando de quem crer. Eu estou falando de quem tem aliança com Jesus, quem está cheio do Espírito Santo. Não, mas quem não tem o Espírito Santo não é crente. Não é cristão. Pode até ser crente, crente no crer. Mas não é crente como o crente Abraão, não é de Deus. Olha o que diz aqui em Romanos 9:9, diz assim: mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é de Deus tem dentro dele o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não é de Deus. Então eu vou reformular a pergunta. Quem é de Deus e tem o Espírito Santo, pode ficar endemoniado?
Será que o Espírito Santo vai aceitar dividir a casa com o demônio? Ó, fique no quarto aqui, eu fico aqui na sala. Não venha para cá, não. Fique aí na cabeça, que eu fico aqui nas pernas dele. Não venha para cá, não. Aí o demônio quer passar para baixo, o Espírito Santo diz, espera aí. Passe, mas não toque em mim, não, seu sujo imundo. Passe para lá. Aí sobe. Gente, tem condições de um negócio desse? Deus não vai dividir a casa com o diabo. Ou Deus mora na pessoa, ou o diabo mora, não tem conversa. Lá Mateus 12, o diabo só entra em casa que estiver vazia. Se entrou em minha vida, é porque estava vazia. Nunca vai entrar se estiver cheio de Deus. Tá bom, gente? Aí tem vários versículos que a gente poderia falar sobre isso. 1 Coríntios 6, 19 e outros diversos. Aí alguém fala assim, pastor, e Saul? Saul era crente e ficou endemoniado. Olha o texto. 1 Samuel 16, versículo 14. Fala assim, e saindo o Espírito Santo, entrou o demônio. O demônio só entra depois que o Espírito Santo sai. Nunca os dois ao mesmo tempo. Ou uma coisa, ou outra. Interessante que nesse texto, para confirmar que o maniqueísmo não existe, o diabo faz o que ele quer, o texto fala que foi um demônio que Deus mandou. Entrou em Saul um demônio enviado por Deus, porque Deus manda um demônio, ele faz o que ele quer. Com quem ele quer. Agora, pastor, e aí como é que fica então? O cara está na igreja e ficou possesso. Ele tem que ser liberto e tem que se encher de Deus. Se ele não se encher de Deus, ele não se converteu. Aí pode entrar o demônio de novo. Pastor, que a pessoa fica entre sai, porque está faltando se encher de Deus. Porque está claro, ele só entra quando ele acha a casa vazia. Mateus 12, gente. Tá bom? E agora, opressão é outra coisa. O crente pode ser oprimido, pode ser atacado, perturbado por demônios? Pode, aí é uma outra coisa. Mas não possesso. Entende? Possessão é aquela manifestação que toma o corpo da pessoa, que fala atrás da pessoa, que se mexe pela pessoa. Possessão não. Se alguém for possesso por um demônio, esse tal não está com o Espírito de Deus. Ai, pastor, já aconteceu isso comigo, que vergonha. Irmão, fazer o quê? Foi liberto? Se enche do Espírito Santo de Deus. Você não tinha o Espírito Santo, agora você tem. Glorifique a Deus por isso, agradeça a Deus por isso. Maria Madalena, uma das maiores mulheres no contexto de Jesus ali, uma mulher que se destacou, a primeira que viu ele ressurreto, teve 7 demônios, mas foi liberta e foi cheia de Deus. O que passou, passou. O que passou, passou, querido. Tá bom? Paulo foi oprimido. 2 Coríntios 12, ele fala, vinha um mensageiro do diabo me esbofetear a face. E olhe, eu orava a Deus e Deus não tirava. Aí já é outro ponto. Eu não vou nem entrar nisso aqui agora, porque vai ser já outra questão. Mas não, o diabo tem que sair. Nem sai. Às vezes Deus deixa que o diabo fique em uma situação. Eu vou falar sobre isso aqui agora. Gente, mas outro perigo em Satanás. Outro perigo. Além de tentar e de acusar, tem uma coisa que ele faz que é perigosíssima, que tem tudo a ver com o que a gente está ensinando aqui. Que é distorcer a palavra de Deus. Uma das coisas mais perigosas que o diabo faz são as falsas doutrinas que destroem a muitos. E muitas vezes ele parte da palavra para fazer uma coisa falsa. Por exemplo, o que é o islamismo? O islamismo é uma doutrina baseada na Bíblia, distorcendo a Bíblia, que seduz multidões e fazem caminhar num caminho de trevas. Tem muita doutrina que se baseia em Jesus para fazer pessoas consultar mortos. Por exemplo, Allan Kardec leva as pessoas a não acreditar a salvação a Jesus, a não buscar a cruz, a graça de Deus, e crer em reencarnações, e crer que podem consultar os mortos através
de distorções bíblicas. Então esse é um perigo terrível do diabo. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 4:1. Essa é uma batalha espiritual que nós, crentes desse tempo, temos que acordar. A gente está muito sai, repreende, quebra, mas não está ligado nas distorções doutrinárias que são terríveis para a igreja, que levam muitos para o inferno achando que estão indo para o céu. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e se apegarão a enganadores e a doutrinas diabólicas. E tem igreja evangélica ensinando doutrina diabólica. Semana que vem eu vou falar várias coisas aqui fortes. Semana que vem você vai ver. Vou dar aqui algumas doutrinas que você vai dizer, uau, que são diabólicas. Tá bom? Desde o princípio foi assim, gente. Eva foi enganada através da palavra de Deus. Deus falou, não coma de tudo, só não coma dessa. O diabo pegou isso e falou assim, vem cá, Eva, quer dizer que vocês não podem comer de tudo, é? Você distorce. Ele disse, coma de tudo, menos desse. O diabo disse, não pode comer de tudo não, você vai distorcendo a palavra de Deus. Então cuidado. Gente, outra coisa, para a gente agora realmente botar um ponto final, né? Tem tanta coisa para falar aqui que eu fico querendo aproveitar a oportunidade. Tudo que você lê em qualquer lugar, qualquer livro, batalha espiritual, disso, daquilo, procure a base bíblica. Por exemplo, tem muita gente que gosta de saber nome de demônio, nome do demônio tal, em tal região o demônio tal, aqui é não sei quem, é Beelzebu, é não sei o que lá, papapá. A Bíblia não nos ensina a buscar nome de demônio algum. A Bíblia, na verdade, só nos dá com clareza o nome de um demônio, Satanás, que é chamado de Satanás, de Beelzebu e de diabo. E tem aquele texto de Isaías que fala de Lúcifer, que se discute se é sobre ele ou não. Eu acho que é, eu creio que sim, mas alguns creem que não. Mas é o único nome de demônio que aparece na Bíblia, é Satanás. Ah, pastor, mas e o demônio de fulano? Coisa que os homens inventam, não há isso. Deus não dá importância para isso na Bíblia, nem de anjo dá. Só tem 2 nomes de anjo na Bíblia, Miguel e Gabriel. E se a Bíblia não fala sobre isso, não fica inventando. Engraçado, né? Que o livro de fulaninho fala que aqui no Brasil o demônio é o Leviatã. O livro de ciclaninho já fala que aqui no Brasil o demônio é outro nome lá. Quem está certo? Não, mas fulaninho foi esposa do diabo. Ciclano foi só... então acho que fulaninha que foi esposa do diabo. Eu fui com ela. Eu estou rindo para não chorar, né? Porque é brincadeira isso, né? Eu quero lá saber que a esposa do diabo disse que o demônio daqui. Não quero saber. Gente, eu quero saber o que a palavra me orienta. Que é não pecar e me guardar. Vamos fazer uma oração para sair daqui o demônio que é o príncipe. Não vai. Não há base bíblica para isso, gente. Nenhuma. Onde na Bíblia você via alguém orando para sair o príncipe daqui, que não sei o que, não existe isso. Quer que o diabo perca poder? Ganhe almas para Jesus. Santifique a sua vida. Amplie o reino de Deus, que você vai estar reduzindo o reino das trevas. Não é expulsando o demônio que vai... Não tem nada disso. Tem um outro demônio também que aparece lá em Apocalipse 9:11, que é o tal de Abaddon. Mas como disse que ele é o chefe do abismo, a maioria dos teólogos também diz que é o próprio Satanás. Mas aí é outra discussão. Mas só aparece isso, Abaddon, diabo, Beelzebu, que é Satanás, só aparece isso. Não tem esses demônios que inventam. Pastor, e Moleque, Maloque, Acera, Baal, são nomes de deuses dos povos pagãos, não são demônios. Os deuses nada são. Demônios se usam da idolatria, mas os nomes em si não querem dizer nada. Baal, Acera, Maloque, Moleque, não quer dizer nada. Entendeu? Não quer dizer nada. E Mamon? Mamon tem na Bíblia. Quem já viu? Quem já leu Mamon? Agora vai estudar o que é Mamon. Mamon é a transliteração da palavra dinheiro.
Mamon não se chama demônio, se chama dinheiro. Mas não há um espírito que age por trás, pode até haver, pode até existir. Mas mamon é uma transliteração do hebraico dinheiro. Jesus fala, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, e a mamon. Tá bom? Não é um demônio, não. E o devorador é um gafanhoto. Mas eu não quero entrar nisso aqui, vai demorar muito. Mas entenda uma coisa. Se Deus nos quisesse, sabendo que demônio age nisso, que demônio age naquilo, Deus diria isso claramente na sua palavra. Amém? Se não está na palavra, Deus não nos quer nisso. Deus quer você o quê? Vigiando, com a armadura de Deus. Que são armaduras de firmeza contra o pecado. Só isso, querido. Não, eu tive uma revelação, o demônio que está influindo. Deus não tem nada disso na Bíblia. Vamos lá. Um conceito equivocadíssimo. Olha, a família tal não se converte porque tem um demônio ali. Aquela cidade não se converte porque tem um demônio ali. Aquela empresa está mal, porque quando tirar o demônio, vai todo mundo se converter, vai ser uma bênção. Ah, é? E Gadara? A cidade era atormentada por um homem endemoniado. Jesus expulsou o demônio. Gadara se converteu, gente? Pelo contrário, botaram Jesus para fora para correr. Filipos, Atos 16. Tinha uma menina pitonisa, endemoniada, que revelava, dava lucro aos senhores dela. Paulo expulsou o demônio dela. Filipos se converteu? Pelo contrário, prenderam Paulo e Silas, maltrataram Paulo e Silas e pediram para eles irem embora da cidade. Não teve conversão nenhuma. Então nem sempre expulsar um demônio vai mudar todo o quadro da família. Agora eu vou te mostrar um caso contrário aqui. O caso que o demônio ajudou a cidade a se converter. Atos 19. Há um homem endemoniado e uns filhos de um sacerdote chamado Seva, que se achavam exorcistas ambulantes, vão expulsar o demônio desse rapaz. Quando eles vão expulsar, eles dizem, pelo Jesus que Paulo prega, ordena a vocês, demônios, a você, demônio, saia. O demônio diz, espera aí, deixa eu entender aqui. Você não tem ligação nenhuma com Jesus, você não tem o Espírito de Deus, você não tem o poder, a autoridade de Deus para isso, e quer me expulsar por quem? Jesus eu conheço. Paulo eu também sei quem é. Quem são vocês? E tomaram uma surra os 7. E saíram nus correndo do demônio, pelados, 7 no meio da rua, porque o demônio rasgou a roupa dele e tal. Sabe o que aconteceu? Não expulsou o demônio continuou lá. Mas quando a cidade viu isso, todo mundo correu para a praça, começou a queimar os livros de feitiçaria e entregar a vida a Jesus. Ou seja, o demônio acabou cooperando para a salvação naquele lugar. Você entende? Então cuidado com essas místicas, é um demônio que está ali, que atrapalha, que não sei o quê. Nem sempre, gente. Nem sempre. Tá bom? Para encerrar mesmo, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus venceu Satanás na cruz. Você podia me ajudar para a gente encerrar? Diga 3 irmãos assim, Jesus venceu Satanás na cruz. Jesus venceu Satanás na cruz. A cruz foi o maior golpe que Satanás poderia receber, gente. Que você quer combater ele? Lembre a ele da cruz. Lembre que na cruz ele foi derrotado e que nenhuma condenação há sobre a tua vida. Por quê? Porque ele vai ficar tentando o quê? Te acusar, te condenar. Você pecou, você não pode, você não é digno, você não é apto. Olha o seu passado, olha o seu passado, olha o seu passado. É assim que ele trabalha. Você ficar abatido, entristecido, não querer fazer a obra de Deus, não querer comungar, não querer buscar a Deus. Aí você diz, Satanás, e olha a cruz. Lá você foi derrotado. Olha o que diz em Colossenses 2:14. Havendo riscado a cédula
que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, a carta que o diabo tinha para te acusar, Jesus tirou da sua mão e cravou na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus na cruz expôs os demônios à vergonha. Porque o desafio do diabo é que nunca existiria um homem que ele não pudesse corromper. Jesus morreu incorruptível, pagando o preço pelos nossos pecados. Então ali, Satanás é totalmente envergonhado, derrotado. Essa é a grande derrota do diabo. Por isso que em Hebreus 2,14, olha o que diz assim: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, a morte dele na cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Na cruz, Jesus deu uma pancada segura em Satanás. Essa foi a grande derrota, é a cruz. A cruz. Ele destruiu o império da morte. O diabo ainda tem o reino das trevas dele, mas aquele império de morte que ele tinha, não tem mais. Tanto que Apocalipse 1:18, Jesus diz: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O diabo não manda nem na morte, nem no inferno, porque na cruz eu recuperei, na cruz eu tomei o poder que estava na mão dele. Por isso que Jesus diz em Mateus 16:18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há quem leia esse versículo e não entenda, pense que assim, que o inferno não vai invadir a gente vai trancar aqui. O diabo, não, é o contrário, dizendo, as portas deles não vão resistir à igreja. A igreja vai conseguir adentrar no reino deles para saquear o inferno. Jesus disse, uma vez que questionaram ele, disse: ninguém saqueia a casa do valente se não amarrar ele, dizendo que ele amarrou o diabo e estava saqueando o inferno. O que é saquear o inferno? É tirar vidas que estão lá e trazer para o Senhor. Nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando você estava nas trevas, Jesus, a igreja, através de alguém, de um pregador, de um pastor, de alguém que te evangelizou, a igreja invadiu as portas do inferno e trouxe você. É você quem invade o inferno. É você quem quebra as portas do inferno, quando você amplia os limites do reino de Deus. Diga ao seu irmão assim: as portas do inferno não podem com a gente. A gente vai lá e traz os cativos, e prega o evangelho, e anuncia a luz de Deus. Dito tudo isso, eu sei que já está longo e eu não quero mais falar nada. Dito tudo isso, eu queria encerrar dizendo uma coisa para você. Lá em Lucas 10, Jesus enviou 70 discípulos e deu-lhes poder de expulsar demônio e curar enfermos. Eles voltaram assombrados com aquele poder, encantados, dizendo: Jesus, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus fala para eles assim no versículo 20: não se alegrem, porque os demônios submetem a vós. Isso não é o principal. Porque há quem faça da batalha espiritual, assim, o centro da sua vida, expulsar demônio, caçar demônio. Outro dia eu vi um carro assim, um adesivo, caçador de demônio. Eu acho que ele fala: não se alegrem por isso. Antes, se alegrem, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no reino dos céus. A vossa salvação, essa é a grande vitória sobre as trevas. E não expulsar demônio, não,
Essa é a grande vitória. É adentrar no reino dos céus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu creio que com essa palavra você vai poder entender aonde você deve batalhar mais espiritualmente. Que não é tanto preocupar em expulsar, em ungir, em repreender, mas sobretudo em se arrepender, em consertar, em vigiar, porque assim o diabo não poderá nos tocar. E se já tocou, não tocará mais, em nome de Jesus. Essa é a essência da batalha espiritual. Vamos orar juntos? Reflita se em alguma área da sua vida você tem deixado brecha para o diabo. Se você tem permitido que o pecado lhe enlace, e é aí que o diabo atua. É nesse ponto, no ponto da sua queda, é o ponto da sua batalha espiritual. Não é ungindo os objetos na sua casa, não é pulando, não é gritando, não é nada disso. É no lugar do seu pecado. É aí que está a tua batalha espiritual. Vamos orar para que o Senhor nos ajude e nos dê força. Ó Paizinho querido e amado, nós somos tão felizes, Pai, por ter o Senhor como nosso amigo, nosso conselheiro, nosso guia, nosso mestre, aquele que nos ama e tem cuidado de nós com tanto amor. E nós entendemos hoje pela Tua palavra que o reino das trevas ele existe, que o diabo ele é real, que ele tem poder, e que a minha maior preocupação deve ser de não dar espaço para ele agir na minha vida, de vigiar, de me santificar, Senhor, porque se assim tivermos, é Ele quem fugirá de nós. Ó Pai, nos ajuda nos pontos débeis de nossas vidas, que cada um possa olhar para si mesmo e não para o diabo, porque o Senhor nunca nos chamou para olhar para o diabo, mas nos chamou para olhar para nós mesmos e para Jesus, para comparar o que está em Jesus que não está em nós, e nos consertar, e nos purificar, e nos santificar, para que o diabo não ache lugar em nós, para que possamos dizer como Jesus disse: lá vem o príncipe desse mundo, lá vem Satanás, ele não tem nada em mim, ele não tem nada em mim. Que possamos também dizer isso, que o diabo não tenha nada no nosso falar, no nosso pensar, no nosso olhar, no nosso agir. Que o diabo não tenha nada, Pai, quando a gente acessa a internet, quando a gente converse no telefone, quando a gente assista filme, quando a gente conversa em rodas, quando a gente caminhe pela rua, quando a gente pense, quando a gente olhe para alguém. Que o diabo não tenha nada, Senhor, que o diabo não tenha nada em nós, que o diabo não tenha nada em nós. Nos santifica, nos purifica, nos lava, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, para que o diabo não tenha nada em nós, em nome de Jesus. Quem crê diz amém e graças a Deus.